Graça e paz, amém? Quero agradecer o pastor pela confiança, né? Essa semana a gente conversou um pouquinho rapidinho pelo WhatsApp. Eu falei, é muita responsabilidade, pastor, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E o Senhor diz que a gente tem que manejar bem essa palavra, né? Então a responsabilidade é grande. Mas eu quero agradecer a confiança e dizer para vocês que eu estava pensando o que eu diria para a Igreja Batista de Vila Penteado. Eu cheguei e fiquei aí quietinha. E agora na saída, né? Mas aí eu pensei assim, não é o que eu quero dizer para a Igreja Batista de Vila Penteado, né? É o que Deus quer dizer para a Igreja Batista de Vila Penteado. E aí eu me lembrei das cartas lá do Apocalipse, né? O Senhor usando a vida de João para estar escrevendo, né? Aquelas cartas. E aí o Senhor me fez lembrar de Romanos 12, 1 e 2. Né? Então eu queria que você lesse comigo a palavra de Deus, mas antes os meninos vão colocar ali, eu creio. Eu cheguei aqui, foi logo assim, iniciou a pandemia, né? Eu comecei a acompanhar vocês pelas lives, depois preenchi minha ficha de membro, né? E ontem meu filho estava falando assim, mãe, mas você pediu sua carta? Eu falei, não, o pastor me aceitou sem a carta. Ele falou, mãe, mas esse não é um procedimento? Vou falar com o pastor Isaías, brincando, né? Porque ele é cunhado. Mas, e eu já estou indo embora. E nessa minha passagem por aqui, eu os conheci, essa família abençoada, há 30 anos. Eu os conheci na Igreja Batista do Morro Grande, né? A Isabela tinha 2 meses e foi uma grande bênção para a minha vida estar lá. Eu aprendi muito na Igreja Batista do Morro Grande e também conhecer essa família e pertencer a essa família 2 vezes em Cristo e porque meu filho se casou com a filha da Rosa e do irmão Gabriel. E nesse período que eu fiquei aqui, eu fui muito abençoada. E uma das coisas que tocou muito meu coração, e eu entendi o porquê essa igreja é muito abençoada, pastor. Porque você, além de ter homens e mulheres que te ajudam, você tem mulheres que oram por você, né? Toda terça-feira essas mulheres estão incansáveis, orando, né? E chamando as irmãs para orarem e intercederem por esta obra, por cada uma das irmãs, dos irmãos, cada família. E nesse período eu pude ver que a igreja não parou, né? O pastor não parou, o povo aqui não pararam, no sentido, houve lives segundas, quartas, estudos, pela manhã, à noite, a pregação da palavra de Deus. E o Senhor me fez lembrar, para a glória e honra do nome dEle, que essa igreja é uma igreja viva. Porque a igreja viva, ela é atuante. Ela é atuante com pandemia, sem pandemia, em casa, não em casa, seja como for. A igreja, ela continua atuante. E louvado seja Deus por isso. Eu estive, como eu falei, lá na igreja do Morro Grande, passei um tempo lá, depois estive junto com o pai dos meus filhos lá, assumindo uma igreja, e aí então depois houve um probleminha entre nós, e aí eu fiquei tomando conta da igreja por 9 anos, e aí eu disse assim, olha, agora eu vou servir a Deus, mas debaixo de uma liderança, né? Porque eu também preciso ser acompanhada, né?
E aí, então, o Senhor me direcionou para cá. E nesse período eu fui grandemente abençoada. E eu quero dizer que eu sou muito feliz por servir a Deus em uma igreja batista. Sabe por quê, irmãos? Por conta da palavra. Se tem uma coisa que os batistas têm respeito, é por conta de ensinar esta palavra. Essa palavra que é viva, essa palavra que transforma, essa palavra que muda as nossas vidas, né? E eu fui uma certa vez pregar em uma igreja, e de uma outra denominação, eu preguei a palavra, e depois a pastora falou assim, então, você tem alguma palavra para nós de revelação? Aí eu fiquei assim, né? Porque, como batista, eu falei, a palavra já foi revelada, né? Então, nós temos e aprendemos a ter firmeza na palavra de Deus. E o Senhor nos faz lembrar para mim, porque primeiro vem para a gente, né, a palavra, e para a Igreja Batista de Vila Penteado. O que está escrito aqui em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós pudéssemos dar um título para essa mensagem, eu estava pensando e eu escrevi assim, experimente. Você vai gostar. Amém? Irmãos, quando nós lemos o livro de Romanos, e o livro de Romanos, ele é fantástico, como toda a palavra de Deus, porque ele vem revelando, o apóstolo Paulo, ele vem mostrando a justiça de Deus. Ele vem mostrar para o homem, o apóstolo Paulo tinha essa preocupação em mostrar para o homem que a salvação não é pelo que nós fazemos. Que a salvação, ela não é pelo que o homem faz, mas é pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. E quando nós vemos do 1 ao 11, o apóstolo Paulo, ele vem mostrando todas as necessidades do homem. Diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele fala que o salário do pecado é a morte. Ele vem dizendo que não há um justo, nenhum sequer, não é verdade? Ele vem dizendo lá em Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele vem dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, em nós, né? A única coisa que pode nos separar do amor de Deus é o pecado. Mas Ele assumiu o nosso lugar naquela cruz. E Ele vem ali lembrando a justiça de Deus, a justiça perfeita, algo que o homem não poderia de forma alguma se justificar através da sua vida, suas atitudes. Você vê que às vezes nós vamos conversar com algumas pessoas e falar, olha, você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? E a pessoa fala assim, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu não faço mal nenhum, eu não pego nada de ninguém, eu amo a minha família e eu cuido. E é verdade, e o homem, ele tem que ser dessa forma. Nós devemos ser desta forma, porque é isso que Deus tem e quer de nós. Mas muitas pessoas não conseguem entender que não é por conta dessas coisas, que também são importantes, mas que nós vamos estar diante de Deus, estar com Deus, no lugar que Ele preparou para nós, que Ele diz que foi preparar um lugar, e que o lugar que Ele preparar é um lugar bom, de paz, maravilhoso, por conta da sua graça, por conta do seu favor. E o livro de Romanos, ele vem mostrando isso. Mas quando chega no capítulo 12, ele diz que não é
para nós nos conformarmos com esse mundo. Não é para nós nos conformarmos com este século. Não é para nós nos conformarmos com as coisas que a gente tem visto. E isso foi escrito hoje? Não. Ontem, há um mês atrás? Não, isso foi escrito há muito tempo atrás. E é como se a gente tivesse, né, o apóstolo Paulo, olha, escrevendo isso hoje para nós. Né? Mas ele diz que nós temos que ser renovados pela nossa mente. Então o Senhor vem dizendo assim, olha, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso para ser salvo. Eu já fiz através do meu filho. Então você está justificado, Romanos 5, pela fé. Amém? E o apóstolo Paulo fala aquele texto maravilhoso, que ele não se envergonha do evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, né? Do judeu, do gentil. Então, o Senhor deixa esse legado. Mas aqui no livro, no capítulo 12, ele está dizendo assim, agora o que vocês têm que fazer, porque pelo que eu fiz. Né? Porque a gente acha que viver uma vida cristã é uma vida fácil. E às vezes a gente diz assim, mas quando eu não conhecia a palavra de Deus, parece que eu vivia melhor, parece que as coisas davam certo, parece que... Não, é engano. Né? Naquele tempo você vivia conforme os seus desejos. Hoje, por conta de tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário, aquele sacrifício que você prestava, que era um sacrifício morto, hoje você apresenta diante de mim um sacrifício vivo, porque você e eu, nós somos tirados das trevas para a maravilhosa luz. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e fomos e nascemos de novo em Cristo Jesus. Então o que você e eu, o que eu e a igreja na face da terra e a igreja batista de Vila Penteado tem para o Senhor, o que você vai dar para o Senhor por tudo que Ele fez na cruz do Calvário. Então por isso que Ele fala aqui, olha, vocês têm que fazer um culto racional, um sacrifício vivo. Vivo porque vocês estão vivos em Cristo Jesus. E o culto racional é um culto inteligente. É um culto onde você pensa. É um culto onde você é direcionado. É um culto vivo todos os dias. Somente nos dias de live? Somente nos cultos de domingo à noite? Não, um culto vivo todos os dias, em todo o tempo, em todo o momento. Por isso ele diz que nós temos que ter a nossa mente transformada. Hoje nós temos a mente de Cristo, não é verdade? Então a mente de Cristo, como era Cristo quando tinha algum problema, alguém ia falar dele? O que ele fazia? Brigava mesmo com todo mundo, né? Não. Às vezes a gente está numa situação difícil, de confusão, a gente quer falar mais alto, né? Que todo mundo que está ali. Porque pensa que eu sou bobo, eu sou crente, mas não sou bobo, não é assim? Mas não. Jesus, se você notar, o que ele vai dizer? Tu dizes. É você que está falando. Dá para brigar? Não dá, gente. Não dá conversa para briga. Né? Situações difíceis que a gente enfrenta hoje, de escolhas, de decisões na nossa vida. Se nós não tivermos ligados em Cristo, desculpe, irmãos, nós vamos ter problemas, e problemas sérios. Porque as coisas que a gente tem visto e ouvido são coisas muito difíceis. Hoje em dia, você se separar é assim. Estou falando alguma coisa besteira? Não. As pessoas usam
um argumento assim, é um mal necessário. Mentira. Para Deus não tem mal necessário. Para Deus tem bem necessário. Deus pode mudar e transformar todas as coisas. Não é verdade? Hoje em dia nós ouvimos e as consequências disso, fala alguém aqui com, infelizmente, de carteirinha, é muito ruim, irmãos. É muito doloroso. É para a vida toda. Por isso vale a pena fazer a vontade de Deus. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas vale a pena fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente está em casa e está achando que tudo da nossa casa é ruim, né? Que a grama do vizinho é melhor, né? E isso e aquilo, estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Não. Deus te plantou neste lugar. E é neste lugar que você tem que ser bênção. E às vezes a gente fala assim, mas não aguento. Mas não foi você que escolheu? Não fui eu que escolhi? Alguém forçou a goela abaixo? Não. Então, nós precisamos nos posicionar e saber que Deus tem bênção para a nossa casa e para a nossa família. Nós olhamos, dificuldade todo mundo tem. Lutas todos temos. Os solteiros, os casados, os separados, todos temos lutas. Mas todos nós temos um Deus poderoso, um Deus de milagre, um Deus que transforma, um Deus que traz a existência que não existe. Porque o dia que eu deixar de crer nisso, para mim não tem mais nada para continuar. Mas eu vou continuar crendo que Deus é o Deus da família. Deus é o Deus de renovo. Então, irmãos, igreja, mentalidade de Cristo. Deus ama a família. E agora, pastora, já aconteceu. Agora vamos viver na misericórdia e na graça do Senhor Jesus. Porque senão vira uma bagunça. Casa aqui, separa ali. Não é verdade? É por isso que não pode ser. Mal necessário para Deus não existe. Mal para Deus é mal. Nós temos visto nas escolas, se falou muito por esses dias, de ensinar para as crianças sobre eles escolherem, se eles querem ser meninos ou meninas. Pode falar, né, pastora, assim, né? E muitas vezes nós achamos, isso é normal, é tudo bonitinho. Quando nós lemos o livro de Romanos 1, nós ficamos assombrados se nós apoiarmos algo como isso. Nossas crianças, o pastor falou muito bem, elas precisam aprender aqui o que é correto sobre Jesus. E você na sua casa, e eu com os meus netinhos, nós com os nossos netos, temos que ensinar a postura certa de um menino e de uma menina de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque hoje em dia pode tudo. E acham que Deus também disse que se pode tudo. Deus não mudou. Quem conhece essa palavra sabe. Deus é imutável. Deus tem seus princípios. Deus é um Deus de moral. Deus é um Deus reto. E a única coisa que nos afasta de Deus, que pode nos separar de Deus, é o pecado. Eu não sei se vocês viram na televisão uma moça que cantava na igreja. Aí você vai dizer, como que é isso, pastora? Não sei. Tem coisas que ninguém sabe explicar. Mas só Deus sonda o coração. Aí depois ela foi levada por uma amiga num baile funk. E ela gostou. E foi contagiada por aquilo. Ela foi a mulher mais... Ela estava sendo cotada para ser uma das chefes de com tanta excelência que ela fazia aquele trabalho. E a palavra de Deus hoje está dizendo, igreja,
Inês, não se conforme com esse mundo, mas renove esse mundo por conta da sua mente transformada. Nossa mente tem que estar transformada. Como é fácil alguém de fora pegar um dos nossos, levar e eles se encantarem. Aí a gente fica assim como pastores, o que eu faço? E às vezes o pastor, leva uma culpa que não é dele. Ah, mas o pastor, igreja, vocês têm um pastor abençoado, porque eu conheço esse homem. Se for perguntar para a esposa dele, ele tem os defeitos dele, para as filhas ele tem. Mas é um homem de Deus, que eu sempre vi preservando a sua família. Para mim isso é pastor nota 1001. Mas a culpa não é do pastor. E às vezes a gente culpa o pastor, culpa os líderes. Irmãos, quem cuida de pastor é Deus. Pode saber que quem trata com pastor é Deus. Não sou eu, não é você, não é mãe nenhuma, é Deus. Porque foi Ele quem chamou, é Ele quem justificou, é Ele quem separou, é para Ele que Ele tem que dar conta. Claro que para a igreja também, mas para Ele. E às vezes o pastor leva uma culpa que não é dele. E a gente fica assim, o que a gente faz? Vamos fazer aqui um baile agora, disso, daquilo outro, daquilo. Não, igreja, não traga as coisas do mundo para dentro da igreja para levar alguém para o Senhor. Ou para fazer com que alguém fique preso aos pés do Senhor. Não! Santidade. Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. O salmista diz assim: eu guardei a tua palavra no meu coração. Mente, inteligência. Nós somos inteligentes para tanta coisa. Como que a gente não consegue pensar com a mente de Cristo que isso faz mal, que isso não é bom, que isso vai me levar à morte? Inteligência. Guardei a tua palavra no coração para eu não pecar contra ti, para eu não trazer tristeza para o coração de Deus. Prova as coisas de Deus, porque o texto diz assim: olha, se você fizer isso, você vai saber qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Daniel, quando ele foi saiu da sua terra, que Nabucodonosor pegou aquele povo de Deus ali, e o Senhor deixou com que isso acontecesse, porque Deus queria tratar com o povo de Deus. Que às vezes a gente, a gente reclama de tudo. Nada tá bom. Ai, se eu isso, se eu aquilo outro. E Deus disse assim: olha, você é a menina dos meus olhos. Eu tenho você na palma das mãos. Eu te ajudo. Eu te guio. Você não está sozinho. Salmo 139 diz assim, o salmista diz que se ele for até o céu, o Senhor está lá. Você não está sozinho um minuto. Se você descer a sepultura lá no mais profundo, o Senhor está lá. E às vezes a gente ainda reclama desse Deus. E o Senhor está nos alertando: olha, eu quero um culto vivo, um culto santo, um culto agradável a mim. Aí Daniel, ele é levado junto com muita gente e com seus amigos, e ele chega naquele lugar. E nós estamos falando de pessoas. Daniel era novinho. Provavelmente estava saindo da adolescência e entrando na juventude, E aí o que acontece? Ele chega naquele lugar, um lugar de governo satânico, um lugar totalmente opressivo, um lugar totalmente diferente do que era a sua terra,
Provavelmente seus pais ficaram e eles foram. E esse moço, Nabucodonosor diz assim, para cuidar deles, para darem bastante alimento, que depois eles iam se apresentar lá perante ele para ver se eles estavam, né? Mas Daniel pensa, irmãos, nós não usamos nem um pouquinho da nossa capacidade que nós temos de inteligência, não é verdade? E a gente se acha inteligente. E a gente tem mais para usar ainda. Mas ele pensa, não vou me contaminar com isso aqui não. Eu vou fazer diferente. Aí vai lá, chama o copeiro, lá o cozinheiro, e fala para ele, ó, nós não vamos comer disso. Nós vamos só legumes, coisinha leve. No tempo de hoje ia dar certo, né, irmão? Com a carne no preço que tá, é galinha de manhã, de tarde e de noite, né, não? Já tá até, né? As panelas já falam, me escalda, por favor, porque não aguenta mais o cheirinho. Mas daria certo. Mas ele contagia seus amigos, um grupo de amigos ali, e fazem isso. E aí quando eles se apresentam, eles estão os mais fortinhos, os mais excelentes ali naquele lugar. E eles decidem estar naquele lugar, porque foram obrigados, mas não se contaminarem. Nós estamos em um mundo de corrupção. Nós estamos em um mundo, lá não era diferente, irmãos. Ou ele era melhor, não era. Não estou falando de super, Daniel não era super. Daniel era humano como eu e você. Ele tinha as mesmas limitações que nós. Mas eu estou falando de pessoas que decidiram viver diferente, mesmo em um lugar caótico. E Deus nos chamou, porque Jesus disse assim, quando ele orou, ele falou, Pai, eles não são do mundo, né? Mas eles estão no mundo. Eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que livre eles do mal. Então, nós estamos aqui e viver é muito bom, irmãos. Com luta, com dificuldade, com o que for. Viver é muito bom. Não é verdade? Se você não achasse, você estaria sem máscara, estaria abraçando todo mundo aqui, não é verdade? Todo mundo tem medo. Chega nos lugares, alguém tosse. Meu pai, eu sou a primeira. Eu dá vontade de falar, mas por que tu veio se está tossindo? Não é verdade? Você vai no mercado, está na fila, a pessoa está tossindo. Gente, fica em casa. Outro dia eu fui no açaí, cheguei lá. Menino, veio uma ruma de gente, acho que veio a família todinha. Gente, está pedindo na televisão que não pode. Aí a gente fica, né? Porque viver é bom. E Deus tem para mim e para você bênçãos ainda nessa terra. Às vezes a gente diz assim, quero morrer porque eu quero logo ir para o céu. Quer nada. E Deus tem bênção para mim e para você nessa terra. Prova que você vai gostar. Se separe. Se santifique. Ei, pastora, você está acusando? Não, estou falando para mim. Inês, se separe. Pensa em tudo que você pode fazer para agradar o coração de Deus. O tema aqui é, eu quero fazer a vontade de Deus. Como? Agrada a Deus. Se separe. Decida. Daniel decidiu, irmãos. Ele foi o quê? Determinado. Na força dele? Não. Na dependência de Deus. Guarda isso. Decisão, determinação e dependência. Dá para guardar? Decisão, determinação e dependência. É isso que Paulo está dizendo aqui. Decida, você pode. Jesus disse assim, olha, nenhum dos meus mandamentos são penosos. Ele disse mais, sem mim nada podeis fazer. Então é na minha dependência, é no meu braço forte. Pensa Davi, gente, do meu tamanho.
É que não dá para tirar o sapato aqui. A Rosa fica medindo comigo quem é maior. Eu acho que sou eu, mas ela diz que é ela. Acho que Davi devia ter a minha estrutura. Enfrentar um gigante. Vai lá com as pedrinhas na mão. Mas esse homem foi zombado. Mas ele foi na dependência de quem? A Deus em Israel. A Deus nesse lugar. Deus está neste lugar. Deus está na sua casa. Deus está na sua vida. A sua decisão vai contagiar as pessoas. E as pessoas vão dizer: ei, de onde você é? Ei, quem você serve? Não é o contrário. Vai igual os bichinhos do presépio, né? Sabe aqueles bichinhos que é branquinho, uns negocinhos pretinhos assim? Né? Não. Não é você que vai. Ei, não é você que vai, eles que vêm. Igreja, eles vão vir. E com a sua diferença, com o seu carinho, com o seu cuidado, com o seu amor, eles vão permanecer. Amém? Palavra. Pedro, a noite todinha lançando a rede. Pim, 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 pim. Está dobrando tudo. O Senhor está ali ensinando. E quando o Senhor ensinava, não era uma coisinha assim, rapidinha, né? Tem que falar no... né? Senão os irmãos não vêm na semana que vem. Porque tem que assistir o Fantástico. Né? Para mim, viu? Porque eu gosto de chegar em casa e já ligo a televisão. Falei para os meus filhos: ó, quando eu tiver veinha, mais do que eu já estou, vocês pegam, me põem num lugarzinho, num quartinho, põe uma televisão, minha Bíblia. Que eu gosto de, né? Chego em casa já. E ele lança a rede. Aí o Senhor fala: lança para aquele lado lá. Quem entendia de pesca? Pedro. E seus amigos que estavam ali, né? Poderia falar, ser uma boca dura, né? Com o Senhor, né? Não foi a noite inteira, isso ele já disse, né? E não deu nada. Mas o Senhor falou: lança. O que ele disse? Fiado na tua palavra. Fiados na tua palavra. O que ele fez? Lançou a rede. Palavra. Palavra. Às vezes a gente fica vivendo de passado. Às vezes tem gente que você não quer nem mais chegar perto, né? Que fala: já até sei o que vai ser. Não é verdade? E está em casa, e está parado. E é de igreja. É de Deus, e está parado por causa do passado, do diz que me diz, que falou, que não falou. Não dá tempo mais para isso. Quem conhece a palavra de Deus tem que rumar, tem que seguir. Ele lança a rede. Ei, quantas vezes falam para a gente parar, não é verdade? Para, você? Você não. Você? Não. Se você conhece essa palavra, você não para. Porque você vai recitar o quê? A palavra. Você vai dizer: não, Deus falou para eu não parar. Mas está difícil. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí você se levanta. Palavra. Nós temos que conhecer a palavra. Palavra. Salvos nós somos, irmãos. Você creu. O Senhor já pagou o preço. Mas agora, o que daremos ao Senhor? O que nós vamos dar ao Senhor? Nosso culto, a nossa vida. Você não vai precisar mais matar uma ovelhinha. É você. É o seu cabeça tutano, vou embora. Tá brigando lá, tá aquela confusão. Você chega para pôr mais fogo, né? Não. Gente, calma. Pera. Epa, você tem sempre uma palavra. Palavra de vida. Não pode sair da nossa boca coisa de morte, coisa de vida. Como que é isso? Né? Aí você conhece a palavra: no dia da angústia, se você se mostrar fraco, a sua força é pequena.
tem um irmão aqui que se você esquecer, ele tá afiado na palavra, né? Palavra, irmãos. Não tem outro caminho, não tem outra vida, chega. Sabe aquelas coisas de ai céu, ai vida, Não, ninguém quer mais isso. Não temos mais tempo a perder. Jesus está às portas. Aí você vai dizer, mas 40 anos atrás, quando eu me converti, se dizia isso. Mas parece que foi ontem, ó. Não é verdade? Não dá para perder tempo. Então vamos embora. Então vamos caminhando, vamos andando, vamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer e que essa igreja tem feito com excelência. Mas cada vez mais quer pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Cuidado que está perdido, porque os anjos querem fazer isso, mas não é ofício deles, é nosso, né? Então ser diferente na nossa casa. Sabe aquela do marido que morreu e o pastor, porque pastor tem umas dificuldades às vezes, né? E quando eu estava sentadinha só no banco, eita, mas se fosse eu, faria assim, assado, subia, descia 2, menos 2, mais 4. Quando a gente está aqui, né? E um dos ofícios difíceis é quando morre também alguém, e você tem que falar alguma coisa e você, né? Aí o pastor está lá elogiando, está falando a verdade, né? Porque na igreja o irmão mostrava que era, né? Aí a mulher fala, vai lá ver se é seu pai mesmo que está ali, né? Porque só ela conhecia, ela sabia, né? Isso é uma ilustração. Mas nós precisamos ser bênção na nossa casa. Quando meu filho foi consagrado a diácono, para a glória de Deus, eu falei para ele, você precisa ser primeiro diácono na sua casa. Ele não é perfeito não, irmãos, mas ele tem feito a lição direitinho, viu? E também foi abençoado, né? Com a sua esposa. Então nós precisamos, nosso ministério começa lá na nossa casa, com o nosso filho, com o nosso netinho, com o nosso marido. Mas meu marido nem minha mulher são crentes. Bom, você vai santificar eles. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Se não está legal, não adianta ficar orando, que Deus não vai responder. Ouvir, ele ouve, porque ele não é surdo, mas se a gente tem algum problema com o nosso irmão, vai lá e faz o quê? Acerta. Porque senão, ele fala assim, mas eu vou dar minha oferta. Fala, deixa lá a sua oferta e vai, senão não aceito. Deus mudou, gente? Ou eu não estou sabendo aqui, né? Então, o que eu deixo para mim e para você? Nesse tempinho pequenininho aqui que nós tivemos em relação à grandeza da palavra de Deus, experimente fazer a vontade de Deus, experimente se humilhar para ser exaltado diante de Deus, experimente ser bênção, decida ser bênção. Sabe o que aconteceu com Daniel? Vocês sabem, né? Daniel orava bastante e não podia orar naquele tempo lá, né? Tinha que ser só voltado para o rei lá. E aí alguém que queria o mal dele, sabe aquele alguém no seu trabalho? Sabe aquele alguém até mesmo dentro da sua casa? Sabe aquele alguém que planeja contra você? Foi lá, né? No ouvido do rei. E aí Daniel é levado para a cova dos leões. E aí, com a atitude dele, pastor, isso é para aquele tempo lá. Não acontece mais isso. Irmãos, quantos livramentos Deus tem nos dado. Quanto o Senhor tem nos livrado nossas crianças, a nossa casa. Não é verdade? Pode dar um glória a Deus por isso? E o Deus a quem eu sirvo, ele disse, aprove a ele me livrar
E sabe que o rei declara? Agora todo mundo vai se dobrar diante do Deus vivo, Deus de Daniel. Já pensou falar? O Deus da Inês, o Deus da Marilda. Sabe aqueles meninos que foram lá para a fornalha? Eles, olha, se Deus quiser nos salvar, nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, nós vamos continuar. Nós não vamos, aliás, nos dobrar diante de outros deuses, outras imagens. É esse o Deus que nós servimos. E Deus não espera menos que isso de nós. Deus não espera menos que isso de nós. Igreja, vocês têm trazido muita alegria ao coração de Deus. Porque não teve um dia... Eu falei de inteligência. É ótimo. Mas também tem a emoção. Faz parte. Quem colocou isso em nós? Deus. Não teve um dia que eu passei por aqui que eu não chorasse diante do altar de Deus. Né? Porque eu senti a presença de Deus neste lugar. Mas, pastor, eu não sinto nada. Às vezes a gente não sente mesmo, mas Deus está nesse lugar. Amém? Então, o que Deus tem para nós hoje, e para mim agora partida, mas eu vou ali na praia, viu, irmãos? Calma, né? Eu vou ali, quando eu estiver por aqui, eu venho cultuar aqui. Já estou procurando uma igreja lá, porque eu vou dizer, quem ama a Deus não fica sem igreja. Não fica, gente. Dá um negócio na gente, como diz os nossos queridos irmãos lá de cima, dá um farnizinho na gente. Não é verdade? Não, a gente quer vir, quer estar na igreja, quer olhar um para o outro. Tem problema? Tem, porque é uma família. Mas não há tempo mais para perder com essas coisas. Há tempo de continuar em pé e ir avante, pregando a palavra de Deus. E aqueles que estão ali ainda amarrados no mimimi, ore. Você falar alguma coisa não vai adiantar mais nada. Ore. Porque o Deus de toda graça trabalha. Eu queria que você guardasse no seu coração o que Neemias viu, os muros destruídos. E nós temos visto essa nação destruída. Pode dizer que está tudo bonito, cantar o sambinha lá, está destruído. Crianças sendo abusadas, molestadas, vendidas. Uma mãe e um pai, um homem e uma mulher, vem aqui diante da igreja com um prazer em dizer assim, olha, Deus está nos dando um bebê. Tem pessoas que estão vendendo seus bebês. Outras atirando. Mulheres sendo mortas com seus filhos, porque não aguentam uma rejeição. Pessoas estão com as suas cabeças, sua cabeça com problema de tanta luta e sofrimento. Pessoas que você anda na rua, o tanto de gente que tem morando na rua. Destruição. Quem falar que está bonito, não sabe o que é bonito. Mas eu e você fomos chamados para dizer para eles assim, experimente e você vai gostar. Experimente Jesus. Deus pode mudar. O Deus que traz existência que não existe. O Deus de todo poder, o Deus de toda graça. O Deus que tem o mundo em suas mãos. Ainda continua e continuará amando o homem. Mas eu quero dizer para você o que Neemias disse para tanta... Ele foi reconstruir os muros, lembra disso? E trouxe a ele tristeza, porque os muros da sua cidade estavam devastados. Uma cidade sem muro não tinha valor nenhum. Todo mundo entrava, fazia o que queria. Mas ele se levanta diante de um homem e vai lá e fala, pede permissão.
E Ele permite que ele vá reconstruir os muros. E Deus lhe dá uma ousadia que Ele ainda pede, manda carta lá para um, para outro, para que eu possa, né, eles me darem as coisas, material, eu possa passar por ali ainda, né? E é feito. E aí se levantam contra eles Sambalate e Tobias. E ele diz assim, eles falam, vem ter comigo, vem ter com a gente, que a gente quer, né? Para enganá-los. Gente, cuidado. O inimigo não nos engana com coisas bonitas. Eita, coisas bonitas. Satisfaz, né? Mas é momentâneo. Mas ele diz assim, eu não vou, porque eu estou envolvido em uma grande obra. Amém? Então, para mim e para você, Romanos 12, transformação através da palavra de Deus. E nós não queremos ficar assim, de qualquer jeito. Nós queremos caminhar, agradar o coração de Deus, porque nós estamos envolvidos em uma grande obra. Quando eu passar por aqui, eu vou vir aqui, pastor. Amém? E eu quero agradecer de coração o respeito, o carinho e o amor que eu recebi nesse lugar. Amém? Pastor, me perdoe alguma coisa, mas é meu jeito assim de falar, né? De pregar. E foi o que Deus colocou no meu coração para nós, né? Para nós, Igreja do Senhor. Obrigada pela confiança e pelo carinho. Amém? Eu amo vocês, tá bom? Meu coração é Não, eu sou pequenininha, mas meu coração é grande. Deus abençoe.